que eu sei que você gosta bastante é a escala de poder. Escala de poder desenvolve personagens, mostram problemas, criam narrativas, apresentam vilões, lendas, histórias, mitos, verdades e mentiras sobre aquilo que foi, que é e o que será. Então você quer construir escalas de poder, evitando power creeps de uma maneira que pode ser mais interessante para a sua narrativa? Então sim, bora! Alô, tudo bem? Aqui é Rafael Campos, estamos com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos discutir um pouco mais sobre essas escalas de poder, tentando evitar ao máximo esses power creeps. De uma forma geral, quando falamos de escala de poder, é algo interessante para o desenvolvimento da sua narrativa e, como eu falei na introdução, entender um pouco mais sobre o desenvolvimento do personagem, entender a escala de poder e até mesmo construir dificuldades para os seus protagonistas, seja você mestre, seja você escritor e escritora, world builder, porque entender o quão é perigoso em algum lugar pode ser que seja mais interessante. Rafa, sou game designer. É interessante também entender escalas de poder, porque se você vai colocar um universo aberto, onde a qualquer momento um personagem nível 2 pode entrar em um santuário nível 15 sem nenhum tipo de complicação, pode ser que esse personagem então não entenda, ou até mesmo de uma fase para outra ter um power creep um tanto desnecessário. Mas bora lá conversar um pouco mais profundamente o que seria essa escala de poder. Se você já é o world builder que crafta mundos, você já deixa o seu like. E se você é novo aqui, assiste o vídeo até o final. Se você curtir, deixa o seu like e também se inscreve, porque a gente traz diversos conteúdos explicando diversas coisas sobre criação de mundos em diversos níveis. Em um vídeo passado, onde eu vou deixar o card aqui na descrição e também o cardzinho aqui em cima, caso você queira ir lá direto, é um mal que eu disse que é o mal do power creep. É um vídeo que já tem pelo menos uns 2 anos, quando eu estava na Argentina tentando fazer medicina lá, antes de diversas complicações na minha vida, que não vem ao caso, mas de uma forma geral eu disse um pouco sobre os grandes problemas que um power creep pode desenvolver. Uma suspensão da descrença um tanto complicada, um protagonismo, uma quebra do desenvolvimento narrativo, problemas na sua escala de poder, leis da magia um tanto merda, Deus ex machina. E já faz aí 2 anos que eu publiquei e eu nunca trouxe para vocês como resolver esse problema. Então, dando uma visitada em vídeos antigos, onde eu vou dar uma recapitulada, futuramente vai ter um projetinho que eu acho que vocês vão gostar bastante, nós vamos falar um pouquinho como resolver esses problemas do power creep e, obviamente, desenvolvendo um pouco mais de como funciona essas escalas de poder que a gente tanto adora. Vamos tentar primeiramente resolver o que seria essa suspensão voluntária da descrença, ou simplesmente suspensão da descrença. Suspensão da descrença, para a galera que não sabe, é quando você, facultativamente, deixa o que é fantasioso meio que de lado. Isso não vai te incomodar. Eu sei que o Super-Homem é muito poderoso, eu sei que o Homem de Ferro e o Batman possuem dinheiro infinito. Então, simplesmente tirar a tecnologia da bunda ou algumas soluções que requerem dinheiro, a gente meio que releva porque já temos algumas informações já previamente estabelecidas, fazendo com que a nossa imersão continue muito bem, obrigado. Porém, existem diversas situações que essa suspensão voltada da descrença pode ser um tanto abalada, como talvez um dinheiro infinito demais, ou talvez uma solução onde realmente o cara é um super gênio, porém é um super gênio, muito super gênio de verdade. Isso pode incomodar um tanto. Mas, Rafa, o que isso tem a ver com power creeps e escala de poder? Quando a gente fala sobre suspensão voluntária da descrença com escalas de poder, a gente tem que imaginar o seguinte. Escalas de poder é quando a gente estabelece situações ou poderes específicos onde tal problemática será resolvida com tanto de força, tal problemática com tanto de força, tal problemática com tanto de força, tal problemática com tanto de força, e com isso a gente vai criando situações e criando personagens que classificam essa escala de poder. Algo que a gente já vê muito facilmente, classificação F como fracassado, e o A, o B, o C, o S como o super classificador. Então quando a gente fala sobre suspensão da descrença, é interessante dentro da nossa escala de poder definir minimamente qual seria ou a problemática que define essa escala de poder, ou o problema que define essa escala de poder,
ou o personagem que define essa escala de poder. Isso vai fortalecer demais a sua suspensão voluntária da descrença. Porque se você sabe que qualquer problema, como por exemplo, ajudar um gato que está em cima de uma árvore, é uma escala de poder F, porém ajudar um tigre dente de sabre a descer de uma árvore já é uma classificação C, você já consegue definir no cérebro, tanto o seu como criador, quanto espectador, leitor ou até mesmo jogador, entender que, ok, gato é o mínimo. Menos do que isso, continua sendo o nível de gato. Porém, entre gato e tigre dente de sabre, temos E e D, onde C é o tigre dente de sabre. Então a gente já consegue ter uma noção, porque um ser humano funciona muito bem com parâmetros. Tanto a gente funciona tão bem com parâmetros, ou até mesmo a gente consegue ser muito bem enganados com parâmetros, é que quando a gente tem comparação de quanto que vale 10 centímetros. 10 centímetros é mais ou menos assim, mas quando você sabe que, não, 10 centímetros corresponde a uma distância X visual que está frequente na minha vida, você já sabe o quanto é 20, que seria o dobro, 30, que seria o triplo, 5, que seria mais ou menos metade. Então eu sei que mais ou menos a minha mão, do dedão ao dedinho, tem mais ou menos 20, 21 centímetros. Então quando eu falar, então essa janela tem mais ou menos 40, eu já falo, ok, mais ou menos aí, 2 palmos abertos. Tanto que o nascimento das medidas começam com pedaços do corpo. Pé, polegada, no caso a própria pegada, mão, dedos. Então você percebe que da mesma forma que surgiu essa medida com o corpo humano, apesar de que algo mais exato, 15 centímetros, 3.5, 20, sei lá o que, a gente consegue deixar uma coisa mais exato, porém a nossa comparação é a partir dessas escalas. Então entender que tal problema tem tal escala, tal personagem tem tal nível de poder, tal coisa tem tal coisa, esses escalonamentos fazem com que a gente consiga entender muito bem. Se tal personagem ele é o mais poderoso da sua categoria e ao vencê-lo você se torna o mais fraco da próxima categoria, você já consegue entender e a suspensão da descrença fica cada vez mais palatável, porque você entende com muito mais força. Então se você quer evitar o power creep deixando o seu sistema de poder muito mais palatável, identifique primeiramente, no mínimo, caso você vai fazer um sistema de magia, quais seriam as magias clássicas que são classificadas dentro de cada ranking. Ou que tipo de personagem está classificado em cada tipo de ranking. E se por acaso for no, sei lá, um universo, tal criatura está em tal ranking, tal monstro está em tal ranking, tal bioma está em tal ranking, tal raça, tal cultura, tal país. Classificar bem, minimamente, você já consegue fortalecer muito a suspensão da descrença. O próximo tópico que é interessante para você definir bem a sua escala de poder é tanto a questão do protagonista quanto o desenvolvimento do próprio. Tanto que o que acontece? Uma coisa que eu acho muito complicado na hora do desenvolvimento de grandes narrativas é a grandíssima diferença entre protagonista e protagonismo. O protagonismo dentro da literatura ela é vista de uma forma um tanto complicada, porque protagonismo é quando tem o superlativo do protagonista. Claro que existem diversos subgêneros narrativos que meio que permitem e que são a favor disso, que a gente chama, por exemplo, de personagem overpower, que esse protagonismo, cara, tem que acontecer mesmo, porque é uma comédia, é uma fantasia mais leve, é mais aquele outro. Então, sim, o slime tem que ser poderosão, a reencarnação do demônio tem que ser poderosão, a entidade de Deus tem que ser poderosona. Por quê? Porque isso que é o divertido. É você ver incríveis poderes cabulosos, poderes mágicos, cósmicos e fenomenais dentro de uma pequeniníssima narrativa. Então o interessante aqui é você entender a questão do seu protagonista. Quero desenvolver o meu protagonista. Perfeito. De qual ponto a qual ponto? Entender que o seu protagonista não precisa acabar sendo o mais forte. Ele precisa ter a jornada dele. A jornada dele é se transformar do mais bunda até o mais poderoso, sair do cavaleiro de bronze
até receber a armadura divina, passando por prata, ouro, até chegar no despertar divino da sua armadura, perfeito. Toda a escala de poder em desenvolvimento. Não, na verdade eu quero que meu protagonista ele acabe em um certo nível, porque eu não pretendo ou expandir, ou eu quero que ele pare num certo ponto. Seria você entender, por exemplo, mestre de RPG, que a tua campanha vai acabar no nível 6. O nível 6, o personagem nível 6 ele pode salvar o mundo? Pode, dentro do seu escalonamento. Eu quero que ele salve o mundo porque dentro desse problema aqui, caso isso escalone, ninguém mais consegue parar. Mas até o nível onde ele está, o nível 6 resolve. Então é interessante porque se você quer fazer uma campanha mestre onde vai salvar o mundo e é extremamente épico, talvez seja interessante você dar uma rushada nos seus jogadores para que eles tenham níveis minimamente épicos, um 10, um 12, um 15, para realmente deixar e fazer e rolar. Ou, no caso, salvar um pequeno mundo, uma floresta, uma cidade, uma região, até um continente. Por quê? Se vai ter ali Caixa de Pandora, um personagem nível 1 fala, nossa, aquilo está aberto, deixa eu fechar. Vai lá, fecha, salvou o multiverso. Nossa, mas era um personagem nível 1. Sim, por quê? Porque você soube escalonar o desafio, sabendo que passando disso ele não conseguiria. Então, o seu protagonista teve o desenvolvimento necessário para conseguir vencer dentro dessa escala de poder. Então, você entender que o seu protagonista precisa ter o seu projeto, o seu desenvolvimento, o seu passo a passo, a sua timeline bem desenvolvida, para que faça sentido dentro da sua narrativa. O desenvolvimento narrativo só faz sentido se você resolver os problemas já anteriormente, dentro das suas escalas, para a gente conseguir entender as situações e assim conseguir. Por quê? Se é um personagem de nível 1 e ele está descendo o cacete no personagem de nível 3, porque você não soube estabelecer bem e agora você precisa que seu protagonista desça o cacete no personagem de nível 3, talvez a gente entre no protagonismo. Você quebra o desenvolvimento. Claro, você pode ter saltos, como acontece, por exemplo, o despertar, o amadurecimento, meio que o poder oculto. Pode acontecer, não tem problema. Só que é interessante que se você vai trazer esse Deus Ex Machina para a sua história, mostre sinais. Já quero saber que a Kyuubi vai despertar o Naruto fazendo com que ele desenvolva o manto e o cacete A4. Ok, já coloca meio que desperta aqui, desperta ali, uma raivazinha, papapá, tua aura, 1, 2, 3, 4, 5 caudas, e vai indo. Até que você, não, agora eu preciso que ele desperte, ok, beleza, vlau, escala de poder. Eu tô lá morto, despertei. Ok, o Sukramesh despertou lá na saga do Sensui, mostrando um poder escalafobético. Perfeito. Só que depois desse despertar foi mostrado que existe uma linhagem, não sei o que, pelo menos houve uma justificativa. Mesma coisa com o Luffy. Ele despertou a paramécia dele, descobrindo que era uma Zoan mítica. Ok, perfeito, mas você consegue ter alguns sinais e algumas, pelo menos, explicações que te permitem fazer isso. Então, quando você for desenvolver o seu estilo de poder, ou no caso, os seus níveis de poder, estabeleça bastante, bem bonitinho, para que o seu protagonista consiga caminhar nessas escalas de poder e você consiga ir digerindo sem quebrar a suspensão voluntária da descrença, porém, ir caminhando com o personagem dizendo, nossa, mais uma coisa, até chegar em Deus. Perfeito, mas pelo menos teve esse desenvolvimento. Vamos agora, então, para o sistema mágico e leis da magia. Agora é o grande momento que você, world builder, você, escritor, precisa tomar muito cuidado, mas principalmente você, world builder. Então, já pausa o vídeo aqui, pega um caderno, deixa junto para você escrever bonitinho, e se você estiver ouvindo, já pausa para poder depois gravar o que eu vou dizer agora, porque isso aqui é o mais importante desse vídeo. Quando você vai fazer o seu sistema mágico, tem que entender muito bem escalas de poder. As escalas de poder dentro do seu sistema mágico, ele vai fortalecer demais a segunda lei e a terceira lei. E tendo muito bem estabelecida a segunda e a terceira lei, vou deixar o cardzinho aqui para você e depois ver essas questões de o que são essas leis da magia. Vou deixar o cardzinho depois para você ir lá ver a nossa playlist sobre o sistema mágico.
Mas o que é interessante sobre Power Creep? A segunda lei da magia diz que as suas limitações são muito mais interessantes do que os poderes propriamente dito. E a terceira lei consiste na ressignificação dos poderes. Quando você vai fortalecendo os seus níveis de magia, no caso, vou fazer que o meu personagem vai saltar de nível 1 para o nível 2, onde esse nível 2 não é necessariamente o dobro. Ele vai ser apenas uma unidade mais. Do 2 para o 3, 2 unidades mais. Do 3 para o 4, 4 e assim por diante. Não, eu quero que na verdade seja realmente exponencial. O dobro, depois 4, depois 8, depois 16 e assim por diante. Estabelecendo então bem o seu nível de poder, as suas escalas de poder lá no nosso primeiro tópico, aqui você vai, ao estipular o seu sistema mágico, entendendo a questão das limitações, o que limita um personagem a despertar um poder oculto? Quais são os padrões pré-requisitos para se desenvolver e chegar no próximo nível? Quais seriam então os backgrounds que precisam ter para que tal coisa aconteça? Qual seria o drawback, ou qual seriam os precursores, ou quais seriam os problemas que ele precisa ter para dar os passos para frente? Quais seriam os sacrifícios contratuais, pactuais para ele que consiga fazer a coisa? E como que você vai interpretar esse momento de escala de poder? Mudança de cor de cabelo com Super Saiyajin? No caso, mudança de forma com o despertar das Zoans? Como que seria visualmente, descritivamente e principalmente quais são os pontos narrativos que vão ter que ser alterados para que tal coisa aconteça? Se a gente pega, por exemplo, em Digimon, onde aos poucos os Digimons vão desenvolvendo e com isso os inimigos vão ficando mais fortes, eles precisam ter ou um certo tempo para que um Gomamon vire um Kakumon para depois virar um Zudomon, ou no caso, uma devolução direta de um Agumon direto para um Agumon, porque o inimigo ele é muito mais poderoso. Então você entende que entender o seu sistema mágico, estabelecer bem as regras dele com quais são a fase 1, se ele é mais hard, se ele é mais nebuloso, se ele é mais simples, entender os limitantes deles, ver as interpretações, entendendo o triângulo da magia, qual é a fonte, qual é o modulador e qual é o potencializador dessa magia. Com isso você consegue identificar melhor os níveis de poder, melhor o seu sistema mágico para que você não dê o grande e maior problema que é o Deus Ex Machina. Criar sistema de poder só vai gerar Deus Ex Machina se você não tiver bem estabelecido os seus níveis de poder já previamente, qual o desenvolvimento do personagem que ele precisa ter, em que momento da história ele está e quais são os pré-requisitos necessários para ter esse aumento de poder. Então, pessoal, tome cuidado com níveis de poder. Nível de poder é algo maravilhoso, mas não necessariamente ele precisa realmente existir. Nós estamos aqui agora dentro de um local onde já temos apenas ranking A. Em tal lugar, apenas ranking B. Em tal lugar, apenas ranking S. Ou vamos mudar as letras. Nós temos o ranking vermelho, o ranking verde, o ranking azul, o ranking violeta, caso queira fazer uma escala de poder meio que comparado com, o arco-íris, por exemplo. Então o interessante não é necessariamente você deixar muito claro. Claro, narrativas de escola, academia, heróis, ranqueamentos, poderes, precisa ter um sistema de poder um pouco mais claro, One Piece mostra isso, porém você percebe que até mesmo as escalas de poder em One Piece são meio que moduláveis. Nós temos a escala de poder absoluto, tal pessoa ela é a mais forte, tal pessoa é a mais forte, porém, dentro da marinha existe a sua escala de poder, cada um dos estágios da marinha tem um poder. Mas necessariamente um capitão ele tem o mesmo nível que, um novato? Por acaso um almirante é necessariamente um nível em Yonkou? Ou é um pouco mais? Então, dentro até mesmo de escalas de poder, você pode deixar ela fluida. A partir de cada nível, cada situação. Quero fazer no meu sistema mágico, por exemplo, que os níveis de magia 1, 2, 3, 4, 5, são diferentes de magias de pacto, por exemplo, onde magia de pacto nível 1 corresponde a uma magia de mago nível 1, porém pactos de nível 2 já consiste em magias de 3, 2, pactos de nível 3, 4, 5.
Então, um pacto de nível 2 é muito mais forte que um mago de nível 2. Então você percebe que colocar a escala de poder pode ser fluida dentro da sua narrativa. E isso que é o interessante. Você deixar claro que existe, ou até mesmo não deixar. Permitir que o personagem vai crescendo e se desenvolvendo, e esses níveis de poder se tornam muito mais subjetivos e narrativos do que claramente, vou dar um carimbo, pá, ele é A, pá, ele é S. Você pode utilizar essa escala de poder a nível de world building. A pessoa está lá, por exemplo, num campo de mercenários, tem pessoas com bottoms diferentes. Cada bottom corresponde não apenas a uma guilda, onde o formato do bottom é a guilda X, porém a cor ou o material desse bottom mostra o nível dentro dessas guildas. Então é interessante porque você pode usar a escala de poder não simplesmente para deixar o personagem mais forte ou mais fraco, mas sim deixar muito mais vivo. Por isso que é tão legal a escala de poder. Porque você consegue muito seguir para o lado narrativo apenas, colocando de uma maneira muito mais saudável para a sua história níveis de dificuldades diferentes crescentes, que essas dificuldades não precisam necessariamente ser de força. O seu personagem já está muito forte, vou deixar o meu personagem mais forte ainda. Não coloque ele dentro de uma dificuldade agora que ele é o ponto fraco dele. Antes ele precisava vencer o monstro, derrotar a criatura, destruir a entidade, só que ele é fraquíssimo em skills sociais. O próximo capítulo ele vai ter que vencer o rei dentro de um jantar. E aí? Vai usar o músculo matando, decepando o rei, criando a Guerra Fria, ou criando um conflito militar? Ou ele vai ter que vencer na lábia algo que não foi desenvolvido, e esse é o grande problema dele nesse capítulo. Mas Rafa, eu podia resolver esse problema no nível 1. Ok, só que você mudou a escala de poder devido à situação que você coloca. Então você entender a escala de poder a nível narrativo permite com que você crie situações diferentes que não necessariamente seja resolver na porrada. Ou você pode também seguir uma maneira muito mais de desenvolvimento de níveis de poder, mas no quesito de sociedade. Dentro da sociedade, dentro do seu world building, culturas ou qualquer coisa, você vai colocar os níveis de poder dentro de poder propriamente dito, nível de importância, influência. One Piece é bem interessante também nesse nível porque ter um grande prêmio na sua cabeça não significa que você necessariamente é forte. Olha o Bug. O Bug é um dos mais procurados, as suas recompensas é uma das maiores, porém é muito mais pelo seu poder de influência. Não é poder bruto, não é infâmia necessariamente, mas sim o seu nível de influência. Ele não é o mais malvado, ele não é o mais poderoso, mas estava no lugar certo, na hora certa, e agora ele tem debaixo do seu guarda-chuva o Mihawk, Crocodile e a Cross Guild inteira. Então não necessariamente você precisa ter muito poder para ser muito poderoso. Você pode ser extremamente influente. A gente também vê isso em Game of Thrones. Você não precisa ser o mais forte de todos eles. Porém, se você é o rei ou tem um grupo de aliados que te permite peitar alguma coisa, sim, você é mais poderoso em diversos níveis de categorias de influências diferentes. Então, pessoal, esse aqui foi meu vídeo falando sobre escalas de poder. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque a gente vai trazendo diversas dicas diferentes de jogos, jogatinas, dicas narrativas, world buildings, e como eu falei, estou pensando em fazer um projetinho de trazer de volta alguns vídeos antigos que já estou aqui no YouTube já há pelo menos uns 4 anos, e lá o primeiro vídeo do canal falando sobre uma dica que tem um vídeo de 5 minutos, dá uma recapitulada e trazendo novas informações. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!